vamos botar assim, para outras síndromes respiratórias que ainda se aplica, inclusive. Gostaria de deixar aberto aqui o nosso chat para as pessoas que estão assistindo, que queiram elaborar perguntas, comentários para o professor Marcelo, e dizer que o professor Marcelo vai estar disponível ao final da apresentação para poder responder essas perguntas. Perfeito. O professor Marcelo, ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, com residência médica e doutorado em Medicina e Pneumologia pela Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. É também professor associado da Terapia Intensiva e Pneumologia do Departamento de Medicina Clínica da Universidade Federal do Ceará, idealizador do capacete ELMO para suporte respiratório em insuficiência respiratória aguda pelo Covid-19 e outras condições similares, enquanto superintendente da Escola de Saúde Pública Paulo Marcelo Martins Rodrigues. Então, professor Marcelo, o tempo é seu e nós estaremos aqui para desfrutar dessa apresentação. Muito obrigada, professor, já desde agora. Olá, muito obrigado ao Nutedes, obrigado a Neile, professor Luiz Roberto, coordenador do núcleo, e a todos que fazem a nossa universidade, né? Então, muito obrigado pela oportunidade de falar desse case. Realmente é um case bastante único do capacete ELMO, e a gente vai ver nos próximos minutos por que isso foi tão impactante, tem sido tão impactante assim, no ecossistema de inovação em saúde, né? Inovação de uma maneira geral também. Bom, a gente viveu uma tempestade terrível que se abateu sobre o mundo, e no Ceará, particularmente, a gente teve nuvens bem carregadas dessa tempestade desde o início, né? Então, a Covid-19 é um daqueles fenômenos naturais que são disruptivos na história da humanidade. Então, a gente precisa entender que, no meio de uma pandemia como essa, a gente teve que realmente se reinventar e achar soluções para salvar vidas, para dar suporte respiratório aos pacientes, para fazê-los se recuperar da melhor maneira possível. E o fato é que, no começo da pandemia, abril, maio de 2020, né, a gente tinha como guideline para uso de suporte respiratório, chamado não invasivo, sem intubação, na verdade, nenhuma recomendação era oferecida nesse contexto. O guideline de 2017 da Sociedade Europeia, ela não oferecia nenhuma recomendação, vejam só, para suporte respiratório não invasivo, e ainda afirmava que isso se deve também a um ponto importante, que é o risco de passar uma infecção grave, uma infecção viral, por exemplo, no caso, pelo SARS-CoV-2. Isso já era falado sobre H1N1, mas isso foi extremamente destacado já no início da pandemia. Então, nós médicos, e aí eu como pneumologista, intensivista, mas também os outros profissionais de saúde, os fisioterapeutas, os enfermeiros, os técnicos, outras especialidades, estávamos todos muito receosos, e não sem razão, de se submeter a um serviço onde a gente estivesse exposto a pegar uma infecção desconhecida, grave, que poderia ser fatal, né? Então, a recomendação lá atrás, 2020, era de intubar a maioria dos pacientes que tivessem uma necessidade de oxigenoterapia em doses elevadas, vamos dizer assim, de oxigênio, em concentrações elevadas de oxigênio, sem oferecer um outro suporte alternativo. Mas o que acontece também com a COVID, e aí vocês estão visualizando aqui um conceito que é chamado, em inglês, Patient Self-Inflicted Lung Injury, a abreviatura é PSILI, quer dizer, lesão pulmonar auto-induzida pelo paciente, é um conceito que foi muito discutido no início da pandemia e que poderia levar os pacientes com uma pneumonia viral, vocês estão vendo a tomografia de um paciente numa fase inicial de uma pneumonia por COVID, em que essa fase inicial, causando um dano pulmonar, produz a formação de edema pulmonar, piora a troca gasosa, aumenta o drive respiratório, quer dizer, o comando cerebral para a gente manter uma respiração ativa,
esse comando aumenta, e nesse aumento do comando para respirar, a gente aumenta as pressões, aqui pressão esofágica, a pressão intratorácica tem grandes variações, né? Elevando esse volume corrente aqui, esse VT. Isso promove uma lesão inflamatória pulmonar, que vai ser chamada de PSILE, e que leva a uma piora do quadro pulmonar para uma condição não mais de pneumonia, simplesmente, mas uma condição de inflamação completa do parênquima pulmonar, do pulmão todo, que é a SARA. Então dá para ver aqui na tomografia que a gente tem uma evolução do quadro radiológico desse paciente com o passar do tempo. Então muitos pacientes evoluíram com essa condição. E a solução que foi proposta lá atrás, lá no início, era simplesmente intubar esses pacientes que tinham a tendência a essa evolução para tentar frear esse processo através de sedação, intubação, e com isso a gente inibiria esse esforço exagerado respiratório, controlando a quantidade de volume de gás a cada ciclo respiratório. Só que a intubação, pessoal, ela promove uma série de riscos relacionados ao procedimento, ela promove necessidade de sedação e, às vezes, de bloqueio neuromuscular, paralisia do diafragma, hipotensão e choque com disfunção hemodinâmica. E mais adiante, o paciente pode ter pneumonia associada à ventilação mecânica, pneumonia hospitalar, e uma disfunção diafragmática ou muscular no longo prazo. Então, tem muitos riscos também desse procedimento. E isso é verdade, tanto é verdade, que, infelizmente, nesse estudo epidemiológico feito pelo Dr. Hanzani, publicado na Lancet, em 2021, mostrou que a taxa de mortalidade hospitalar, né, dos pacientes que foram admitidos na UTI com suporte respiratório invasivo, né, que é essa cor mais roxa aqui, né, essa mortalidade, ela chegou a superar 75%, 80% em algumas coortes de faixa etária, principalmente mais elevada. Ao passo que o suporte respiratório não invasivo, quando ele foi possível, a taxa de mortalidade sempre foi menor, né? Menor do que o suporte invasivo, né? Então, indicando que a gente teve um desempenho, na minha opinião, muito ruim nos pacientes no início da pandemia, quando eles precisaram de intubação. A situação naquela época era desesperadora. Essas são headlines, manchetes da BBC News. Então, pacientes relatam demora para dar vazão. Aliás, profissionais relatam demora para dar vazão a pacientes em unidade de pronto atendimento. Isso era em São Paulo. Sem ventilador, o paciente morreu roxo por falta de ar em frente à equipe. Pernambuco. Rio de Janeiro, não há respirador para todos que precisam, afirma médico. A revista Veja publicava que o Brasil tem 61 mil respiradores. Será suficiente? A gente sabia claramente que não. E no estado do Ceará, aqui no nosso estado, a gente tinha um anúncio de um verdadeiro colapso, não só por falta de ventiladores, mas um colapso das UTIs, porque a gente não teria leitos de UTI suficientes, né? Então, é uma situação muito dramática, pessoal. Lembre-se que nessa época a gente vivia um lockdown aqui na nossa cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. E era muito engraçado, para não dizer tragicômico, né? Que as pessoas ficavam conjecturando uma série de questões relacionadas a vamos descrever esses casos, vamos achar melhores evidências para o uso do suporte respiratório, enquanto isso os pacientes realmente precisando de suporte, inclusive não invasivo, e literalmente um apocalipse aí do sistema de saúde estava em curso e a gente precisava de soluções. Foi quando, em abril de 2020, essa agência aqui, a FUNCAP, que é a Fundação Cearense de Apoio à Pesquisa, através da sua diretoria de inovação, me telefonou. Então eu estava aqui na Escola de Saúde Pública, função de superintendente, a FUNCAP me fez um telefonema convocando, a palavra é essa, para uma reunião para debater soluções para enfrentamento à Covid naquele mês, já a partir de abril, né? Então, eu fui convidado a participar dessa reunião
com mais atores, incluindo a nossa Universidade Federal do Ceará. Só lembrando, eu estava cedido à Escola de Saúde Pública, mas também sou professor da universidade, onde atualmente já estou de volta, trabalhando ativamente em ensino e pesquisa, extensão, né? Mas também, além da Universidade Federal, a Universidade de Fortaleza, que pertence à Fundação Écio Queiroz, e o sistema Senai-FIEC aqui do nosso estado do Ceará. Então, note que essa mesa de reunião, com a reunião virtual, claro, ela engloba governo, que a gente tem Escola de Saúde Pública e FUNCAP representando o governo. Setor acadêmico, que é a Unifor e a Universidade Federal do Ceará, e o setor industrial, que é o Senai e a Federação das Indústrias. A primeira ideia era fazer um ventilador mecânico simples para que a falta de ventiladores fosse menor, né? Eu estava já pensando muito sobre essa questão e realmente coloquei claramente que essa não seria uma solução, e se a gente fosse por esse caminho, a gente não chegaria a lugar nenhum. Porque o Ceará nunca fabricou ventiladores mecânicos. Fabricar um ventilador mecânico, um equipamento de suporte de vida, não é brincadeira, é uma coisa muito complicada e que a gente poderia buscar uma solução mais inteligente. Essa solução mais inteligente seria o desenvolvimento de um capacete similar ao que vocês estão vendo aí no slide, né? Vocês estão vendo um paciente usando um capacete. Esse paciente tem uma síndrome de desconforto respiratório agudo, uma situação parecida com aquela que vocês viram na tomografia do paciente com Covid, né? E essa foto é de um estudo de 2016, feito com um capacete italiano nos Estados Unidos, um estudo, portanto, piloto, mas que mostrou um excelente resultado no tratamento desses pacientes, né? E aí eu argumentei que haveria vários motivos para a gente embarcar na ideia de desenvolver um capacete e abandonar a ideia de desenvolver um ventilador mecânico. A ideia de usar um capacete seria assegurar alguma forma de tratamento, de suporte não invasivo, ou seja, sem intubação, mas, por outro lado, como o capacete ficaria selado no pescoço, não haveria risco de dispersão viral. Faríamos também uma prevenção da intubação de aproximadamente, a gente estimava, metade dos pacientes que usassem o capacete, o que já seria uma quantidade enorme de casos que não precisariam ser intubados e não precisariam ir para a UTI. O capacete teria que ser capaz de ofertar uma pressão, uma pressurização ao redor da cabeça, ao redor de 10, 12 centímetros de água, chamado CPAP. Para quem não sabe o que é CPAP, é só lembrar, talvez vocês saibam, tratamento da apneia do sono é feito com CPAP. Então seria uma coisa simples, um CPAP, uma pressão positiva, mas que pode melhorar a capacidade pulmonar, abrindo os alvéolos que estão colapsados, que estão edemaciados e melhorando a mecânica respiratória e a troca gasosa. Então seria uma oferta de CPAP contínuo, 10 a 12 centímetros, que ele faria, isso com 100% de oxigênio, se fosse o caso. Com a grande vantagem de fazer isso sem precisar de ventiladores, vamos lembrar, a gente não tinha ventiladores suficientes, e também aplicável fora da UTI, ou seja, fácil de aplicar, inclusive por profissionais não treinados em ventilação mecânica, e importante no ambiente de enfermaria ou até de UPA, né? Ou até de SAMU, como ele foi aplicado em alguns pacientes fora da UTI. A grande pergunta que todos nós, e eu também me fazia, é se seria factível desenvolver algo que nunca existiu no Brasil, né? Esses capacetes só existem praticamente na Itália. E a Itália exporta para outros países da Europa, algumas pesquisas aqui e acolá, nos Estados Unidos, mas pouquíssima experiência, e vamos ser bem francos, zero experiência no Brasil. Mas nós conseguimos, e vocês estão vendo aí uma foto de um paciente na segunda onda, na pandemia, usando o nosso capacete Elma aqui com toda a tranquilidade, vendo o seu tablet aqui. E a ideia é que se a gente aplicasse esse capacete numa fase relativamente inicial, não super cedo, mas numa fase de transição, em que a doença está piorando, a gente poderia reverter esse círculo vicioso, evitando a intubação, né? E, além disso, você tem uma série de vantagens com o uso do capacete. Você mantém a função das vias aéreas superiores, nariz, faringe, boca, né? Não é uma intubação, portanto. Você mantém a função neurológica, o paciente permanece acordado durante o tratamento.
mantém a função muscular dele, essa musculatura não vai atrofiar, é confortável, então permite conforto, humanização. E aí a gente tem riscos também. Há sempre um risco de... Nem sempre a gente vai ter o ganho que a gente quer sobre o comando para respirar, a gente quer diminuir o comando respiratório, mas nem sempre isso é ganho, de fato acontece. Então tem que monitorizar o paciente e sempre um risco existe de protelar, retardar uma intubação traqueal e eventualmente não prevenir a tal lesão autoinduzida pelo paciente. Então, tem prós e contras, mas tem muito mais prós do que contras, né? Como foi colocado aqui. Nós batizamos o capacete de elmo, né? No exterior, ele é muito chamado de helmet. Helmet quer dizer capacete em inglês. E capacete em português, a melhor expressão poderia ser simplesmente capacete, mas elmo significa capacete para guerra. E nós entendemos que a gente estava vivenciando uma guerra como nunca na área da saúde, na área sanitária, e aí a gente batizou de elmo. E elmo tem uma sonoridade muito boa, e esse nome pegou rapidamente entre todos os participantes, né, das instituições que se reuniram naquela primeira reunião. Formou-se então a força-tarefa do capacete elmo. Isso foi totalmente espontâneo, sem nenhuma formalização, sem nenhum contrato de maneira voluntária no início, né? Então vejam que a inovação, às vezes, ela segue caminhos nunca previstos, tá? Se a gente fosse esperar fazer contrato, a gente estava até hoje sem conseguir. Mas nós nos reunimos porque a urgência, a pandemia obrigava isso. Então eu atuei como médico pneumologista intensivista do grupo, chamei fisioterapeutas especializados, pelo menos três que foram pós-graduandos aqui da Universidade Federal do Ceará, trabalhavam já comigo e têm um conhecimento muito bom de fisiologia respiratória e de suporte respiratório, são pessoas excepcionais, 3 mulheres, aliás. Um engenheiro clínico, que é um especialista em dispositivos de suporte à saúde, né? Dispositivos mecânicos, eletrônicos, foi fundamental a participação desse profissional. E as outras instituições entraram com engenheiros de produção, técnicos em usinagem e ferramentaria, lá no Senai, engenheiro civil, participando também na área da Universidade Federal do Ceará, engenheiro mecânico e da área de design industrial. Aqui a Unifor teve uma participação muito importante, e outros, né, também na área computacional e na área de gestão. Então esse grupo todo trabalhou num laboratório improvisado lá no Senai da Jacarecanga, fazendo testes em protótipos, testes que eram involuntários. Aqui eu estou funcionando como voluntário aí na foto, lá no laboratório. E depois de 9 protótipos, a gente chegou a um protótipo que a gente considerou razoável para testar em pacientes verdadeiros. Então levou 2 meses, pessoal, apenas 2 meses, para sair do desenho no papel para um protótipo em que a gente se sentiu seguro para testar em pacientes. Então, isso é absolutamente inédito na história da medicina no Brasil, tá? Então, vou mostrar para vocês esse vídeo, feito pelo professor Adriano Oliveira, da UFC, onde a gente tem a base rígida do elmo, uma membrana de silicone, uma cúpula de PVC transparente, outra base rígida vedando essa membrana, né? E aí a gente coloca bem vedado no pescoço do paciente, fixado às axilas, com a fonte de oxigênio e ar comprimido que a gente vai colocar, passando nessa jarra e ligando numa fonte de gases hospitalares, né? Gases medicinais. Isso vai insuflar o capacete, por quê? Porque na válvula, aliás, no orifício de saída do ar, aqui é o de entrada, aqui é o de saída, a gente tem esse filtro para reter bactérias e vírus e não contaminar o ambiente, e após o filtro, a gente tem uma válvula, que é uma válvula chamada válvula de PEEP, P-E-E-P, que é uma maneira de você pressurizar, você faz uma resistência a essa saída do ar, então a pressão aqui dentro do capacete aumenta acima da pressão atmosférica, configurando o CPAP, né, que é a pressão positiva contínua, em torno de 10 centímetros de água. Então, esse é o capacete, e nós partimos para o estudo de viabilidade no Hospital Leonardo da Vinci. O Hospital Leonardo da Vinci
é um hospital que foi comprado pelo governo do estado e foi dedicado exclusivamente, isso é muito importante, para o tratamento de pacientes com Covid-19 que requeriam hospitalização. Portanto, não eram casos leves, eram casos moderados ou graves que iam para esse hospital. E aí nós fizemos um desenho de um estudo para ver se era factível o uso do capacete, se era seguro, se era eficaz, em 10 pacientes. Então, vocês estão vendo aqui a fotografia dos 10 primeiros guerreiros, vamos dizer assim, pacientes que estavam na enfermaria do hospital, com situação muito complicada, usando oxigênio em doses altas e precisando de suporte respiratório. Então, nós selecionamos bem esses pacientes que precisavam de CPAP para ajudar a respiração. Temos aqui a tomografia desses pacientes, pulmão muito comprometido, tá? De forma bilateral, extensa. E o resultado, e aqui a maneira de medir o CPAP, só para ilustrar também, antes de mostrar o resultado, aqui uma pressão de 10 centímetros de água, a gente usava esse equipamento chamado cafômetro, e todo hospital que tem UTI tem que ter esse instrumento, né? Então ele está conectado aqui ao filtro, e aí ele mede a pressão dentro do capacete, tá? Então aqui estava marcando 10 centímetros, por exemplo, nesse paciente. E o resultado foi muito melhor do que a gente esperava. Prestem atenção nesse gráfico aqui da direita, ele que me interessa mais. Ele mostra a relação PaO2-FO2 antes e após o intervalo de meia hora a 1 hora com o uso do capacete. E virtualmente todos os pacientes melhoraram a sua oxigenação. Então, a resposta em termos de melhorar a oxigenação foi em 100% dos pacientes. Claro que como a doença era grave, alguns desses pacientes, 3 dos 10 pacientes, acabaram sendo entubados. E desses 3 que foram entubados, 2, infelizmente, morreram. Portanto, ele teve uma taxa de não intubação de 7 dos 10 pacientes, e uma taxa de pleno sucesso de 6 dos 10 pacientes. Isso daria 60% nessa pequena número de pacientes. Mas o principal aqui é mostrar a eficácia do capacete. E também a segurança. Por quê? Porque nós medimos a taxa de reinalação de gás carbônico. Você sabe que a reinalação de gás carbônico, até a gente brinca, né, que uma criança não deve respirar dentro de um saco fechado, porque ela pode desmaiar. Por que ocorre isso? Porque quando a gente exala o ar, se a gente exalar num saco fechado no pescoço, o gás carbônico nesse saco vai subir. E aí a gente vai trazer ele de volta para dentro do pulmão, e o gás carbônico vai subir no sangue, e a gente vai ter um desmaio por esse aumento de gás carbônico. Isso pode ocorrer em qualquer capacete, dispositivo tipo capacete, que é fechado no pescoço. Então a gente viu que nos pacientes que nós fizemos esse estudo, quando a gente ajustou um fluxo acima de 40 litros de entrada de gás, não houve reinalação nenhuma. Então, o capacete foi muito, muito seguro. E a gente conseguiu manter um CPAP entre 9 e 10 centímetros para esses 10 indivíduos. Então, o estudo foi um sucesso. Nós terminamos ele em outubro de 2020. Aqui, para ilustrar um caso, um paciente usando cânula de alto fluxo, que é um dispositivo mais simples, né? Com Covid-19 grave, e aqui logo depois foi aplicado um elmo nesse paciente, porque ele precisava, e vejam que a gente tem um aumento da aeração e um aumento dos volumes pulmonares comparado ao uso de um dispositivo mais simples. Então, eficaz ele melhora muito a troca gasosa nesse contexto, e aí em um percentual que pode ser 60%, 70%, esse paciente não vai precisar de intubação nenhuma. Tanto é verdade que teve esse êxito, que aí a coisa foi pegando no Ceará e depois no Brasil inteiro, né? A segunda onda pela Covid-19 foi algo avassalador. Ela chegou realmente para causar aquele drama de Manaus, chegou para causar um drama no Ceará, nos outros estados da federação. E aí mais de 10 mil elmos, atualmente 11 mil elmos, já foram distribuídos e comercializados no Brasil pela empresa Esmaltec. A Esmaltec, ela foi responsável por submeter, do grupo Edson Queiroz também, né? Foi submeter o capacete à Anvisa. Ela participou da fase final de pesquisa na prototipagem. E com isso, com essa autorização da Anvisa, ela pôde comercializar e distribuir por todo o Brasil.
Então ela parou de distribuir só fogão, geladeira, etc. E passou a distribuir capacetes. Olha só, pessoal, como a inovação é algo que transborda, né, para situações que a gente nunca pensaria. Se você perguntar a um dirigente, um CEO da Esmaltec, se um dia a Esmaltec ia produzir dispositivo para a saúde, ele ia dizer provavelmente nunca, né? Mas olha só, ela foi responsável, talvez, pela oferta, acesso de capacetes a cerca de 40 mil pacientes, porque cada capacete pode ser reutilizado até 4 vezes. E a Escola de Saúde Pública teve um papel heróico nesse processo, porque ela capacitou mais de 2.200 profissionais, muitos do estado do Ceará, mas muitos em outras cidades, fora do Ceará e ao redor do Brasil. Então, vejam como isso foi importante. E vejam aqui cenas que pareciam cenas de filme. Vários pacientes usando capacete para enfermaria de hospital público, né? Pacientes fazendo exercício usando capacete, aquele quadro daquele paciente vendo o iPad com fone de ouvido, relaxando enquanto o tratamento da sua Covid é feito. Então, isso foi muito importante. A Escola de Saúde Pública teve um papel muito relevante, ajudando na disseminação do conhecimento dos protocolos. Essa é uma foto do aplicativo ISUS, que no aplicativo ensinava também o uso do capacete de forma muito fácil, didática, para todos os profissionais. E o treinamento por telesimulação, né? A telesimulação permitiu treinamentos à distância. Então, uma cidade de Minas Gerais, por exemplo, precisava de treinamento no interior de Minas. Então, isso era ofertado pela escola e isso modificou a vida de muitos pacientes. Aqui o treinamento presencial, também na escola. Vou mostrar aqui para vocês dados fresquinhos, novinhos, de um estudo que nós estamos fazendo. Aí já é um estudo, não mais aquele de viabilidade, né? É um estudo que a gente chama de Elmo Registry, é conduzido pela Gabriela Carvalho, né? É um estudo de coorte multicêntrico que pega 2 grandes hospitais, que foram hospitais que tiveram muitos casos de Covid, um hospital público, que era o Leonardo da Vinci, e um hospital privado, que é o Hospital Regional da Unimed, 2 hospitais bem conhecidos aqui do nosso estado. E vejam que 1.685 pacientes foram analisados nesse estudo que a gente está concluindo, né, esse mês. E a gente encontrou uma taxa de sucesso sem intubação, olha que bacana, 62% dos pacientes. E a taxa de sobrevida de pacientes que saíram vivos, mesmo após uma situação grave e que usaram capacete, foi de 76%. Então é assim, ó, a gente acha que 2 em cada 3 pacientes saem vivos, 2 em cada 3 pacientes saem sem intubação e 3 em cada 4 pacientes saíram vivos quando utilizaram o capacete. Todos com Covid-19 moderada a grave. Isso é muito importante. Tanto é que os pacientes não intubados, né, a taxa de sobrevida chega a quase 100%. Então, se você não intubar esse paciente, quase totalidade não teve óbito no hospital, tá? Então, é bem diferente quando ocorre a falha, onde a taxa de sobrevida é menor, certamente. Aqui o uso do capacete, conforme os meses do ano, nesses 2 hospitais. Vejam que o uso do capacete explode justamente a partir de janeiro de 2021 e vai ali até maio de 2021, um uso muito extenso de capacetes, né? Aqui a taxa de sucesso é em verde, vermelho é insucesso. Uma boa diferença entre sucesso e insucesso, quanto mais precisou, né? No momento que mais precisou do capacete, mais sucesso ele apresentou. E temos também aqui uma estratificação de gravidade, tá bom? Essas 3 conjuntos de barras, elas mostram 3 níveis de gravidade. A direita seria caso leve, no meio moderado, e a esquerda grave, né? Leve entre aspas, tá? Todos eram casos moderado a grave do ponto de vista da Covid, mas a gente estratificou em 3 aqui. Então vejam que a taxa de sucesso em relação à não intubação, ela é bem mais alta, 77%, ela alcança 77% nos casos menos graves e cai para 54% nos casos muito graves, né? Ficando intermediário aqui nesse outro grupo, tá?
Então é muito importante a gente aprender com esse estudo de que existe um momento ideal, sim, de você aplicar o capacete e ter uma taxa de sucesso ainda maior. Aqui é a mesma coisa em relação à sobrevida. A sobrevida ela é maior quanto menos grave, claro, o paciente tiver de comprometimento do pulmão. Ela pode chegar a 87%, quando pode ser reduzida para 68% se o paciente estiver muito grave. E numa análise multivariada, quanto ao desfecho de óbito, o que está mais associado ao óbito é a intubação. A intubação, realmente, no nosso meio, aqui no Ceará, ela aumenta o risco relativo de óbito, assim, para 50 vezes em relação ao que seria esperado. Mas também a idade, quanto mais idoso, maior o risco de óbito, assim como o comprometimento pulmonar na tomografia, tá? E um outro estudo feito pela doutora Isabela Matos, aluna de pós-graduação, orientada pela professora doutora Andes Delgado, que é pneumologista e professora da UFC, ela avaliou uma outra coorte de pacientes no hospital muito conhecido aqui de Fortaleza, o Hospital de Becejana, Hospital de Coração e Pulmão, onde a gente vê uma enfermaria dedicada só ao uso do capacete ali do lado da emergência, né? Então, nesse estudo, ela conseguiu ver em 180 pacientes, né, a taxa de sucesso e, nessa casuística, nessa coorte, ela usou sedação dos pacientes para se adaptarem melhor ainda ao capacete, e ela obteve, com essa sedação leve, principalmente com dexmedetomidina, ela obteve uma taxa de sucesso, vou mostrar aqui a taxa de sucesso, que variou de 50 no início da implantação dessa unidade até quase 90% no final de junho. Tá? Então veja que a taxa de sucesso foi aumentando com o tempo, indicando que existe um efeito de aprendizagem. A taxa de sucesso global foi 73%, que é uma das maiores taxas de sucesso do mundo, pessoal. Então vejam como é possível a gente aprender, fazer um tratamento ainda melhor dos nossos pacientes, né? E aí ter bem menos intubação nessas situações graves. E ela viu que foram preditores de sucesso, uma idade mais jovem, o uso da primeira sessão de ELMO, né? Acima de 32 horas contínuas. Veja que é muito confortável o capacete. Você ficar 32 horas dentro de um capacete, né? Não é fácil. Então, é sinal que ele é confortável. E também, menos envolvimento pulmonar na tomografia está associado a uma boa taxa de sucesso. O nosso capacete ELMO, ele foi muito bem reconhecido pela sociedade geral, pelo governo. Nós recebemos a medalha da abolição de 2021. Essa é a cerimônia de entrega lá no Palácio da Abolição, né? Estão vários membros da equipe, das diversas instituições que participaram do projeto, alguns pesquisadores, o time era bem maior que esse, mas alguns dos pesquisadores, e por aí vai. Isso muito nos honra. Mas talvez o reconhecimento maior seja, sinceramente, dos pacientes e seus familiares. Não há dúvida que a humanização que a gente ofertou para esses pacientes que tinham dificuldade respiratória, que chega a fazer uma filha de uma paciente tatuar o capacete ELMO no seu braço, né? Em homenagem a uma superação, né, que a família teve com a ajuda do capacete. Ou a oportunidade de uma esposa celebrar as bodas de casamento enquanto o marido se recuperava da sua condição mais grave, do momento mais difícil da sua vida, ilustram aqui nessas fotos como o capacete foi importante. E cada relato emocionado do uso do capacete me toca profundamente. Tá? Eu mesmo também tive colegas, pessoas muito próximas de mim e que eu tive que pessoalmente cuidar usando o capacete. Eu jamais esquecerei esses momentos. Eu sou muito grato à oportunidade de ter ajudado muitas pessoas a superarem a Covid. A Esmaltec, ela tem uma unidade de produção. Essa unidade está ativa, está disponível. É possível adquirir capacetes diretamente no site da Esmaltec. E essa foto é da primeira paciente que usou o ELMO com sucesso. Ela, 2 anos depois, voltou no meu consultório. Está muito bem, obrigado, sem sequela significativa nenhuma, sem dispneia, sem tosse, e tendo uma qualidade de vida lá no interior do Ceará, onde ela mora, no Vale do Jaguaribe.
eu acho que temos aí uma perspectiva muito interessante de incorporação dessa tecnologia no nosso sistema de saúde. Então, quanto mais a gente divulgar, quanto mais a gente usar o capacete em outras condições, além da COVID, ele não é feito só para COVID, eu quero deixar claro, ele pode ser usado em outras condições que levam à insuficiência respiratória aguda. Citar uma muito comum, edema agudo de pulmão. Outra situação muito comum, pneumonias. Então, é possível aplicá-lo, ele fica como um grande legado dessa pandemia. Ganhamos também o segundo prêmio Euro de Inovação em Saúde, é um prêmio para a América Latina. O capacete Elmo ganhou na área de tecnologias aplicadas à saúde. E a gente ganhou também uma coisa muito boa, que é a disseminação e o orgulho dos cearenses, por exemplo, crianças, nas feiras de ciência, apresentando o capacete, como, por exemplo, essa coisa fofa aqui, uma bonequinha com um capacete Elmo ligado nela, né? Uma feira de ciência em uma escola fundamental aqui do Ceará, né? Se vocês apontarem a câmera para esse QR Code, talvez vocês consigam fazer a projeção do capacete Elmo em realidade aumentada e projetarem ele na frente de vocês, em cima de uma mesa, onde quiserem, né? Para conhecerem melhor ainda como funciona esse dispositivo, tá? Só apontar a câmera para o QR Code. Com isso, pessoal, eu encerro aqui a apresentação e colocando à disposição para comentários, perguntas, qualquer questão que vocês queiram trazer aqui para nós. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Marcelo, pela excelente apresentação. Eu acho que todos nós que enfrentamos isso, e eu lembro do senhor nas UTIs, aquele momento que, como o senhor falou, foi bem apocalíptico mesmo. Acho que a palavra é extremamente adequada. A situação extrema, que eu acho que nem a indústria, nenhum de nós como profissionais médicos podia sequer imaginar passar, né, por essa situação. Eu tive a oportunidade, trabalho no Hospital da Unimed, trabalho em Messejana também, de vivenciar essas frentes aí. O senhor mostrando ali a enfermaria de Elmo, eu me lembro bem que tive familiares que ficaram lá, né? E de como o pessoal cuidava bem ali, né? De como foi realmente cuidado dos profissionais de saúde, de desenvolverem um protocolo adequado, de indicarem no tempo certo, né? Não é só preciso, como o senhor chegou a comentar, ter um dispositivo adequado, é preciso saber utilizar os times corretos, né? Exato. Para poder aplicar a terapia. Então, eu vi muito desse cuidado, assim, tudo correu muito rápido, né, como o senhor falou, né? Um negócio que a necessidade se fazia, então acho que se romperam muitas barreiras de burocracia em função disso. Acho que todo mundo estava querendo fazer a humanidade sobreviver. Eu acho que essa era a verdade. Todo mundo estava com medo realmente da humanidade se extinguir ali naquele momento. Então, isso fez com que muitas barreiras que a gente encontra, né, no dia a dia fossem rompidas. As pessoas tiveram realmente uma disposição de velocidade de romper paradigmas e burocracias, e de se alinhar realmente mutuamente, de grupos se alinharem para poderem construir algo melhor. E esse trabalho, esse desenvolvimento dentro da universidade, dentro da Escola de Saúde Pública, eu acho que é um orgulho para todos nós, né, como cearenses, como médicos, como funcionários da UFC, né, pertencentes ao corpo clínico da UFC, que realmente traz muita satisfação para a gente, né? O trabalho em si, o resultado que teve, a questão dos custos, eu não tenho dúvida que o Elmo possibilitou salvar muitas vidas, né? Com certeza possibilitou. O senhor falando sobre a questão das estatísticas de mortalidade com a intubação, e eu me lembrei aqui que a gente teve um paciente de 47 anos que perguntou para mim, ele está na terapia com Elmo, um pouquinho resistente, e ele virou e fez essa pergunta para mim: doutora, por que vocês insistem nesse tratamento? Ele tinha uma forma moderada a grave de Covid, antes de oxigenação ruim. E aí eu disse: não, porque a intubação aumenta a mortalidade.
E ele está completamente consciente, orientado, ele disse, doutora, aumenta em quanto? Uma pergunta tipo... Acho que tá em silêncio, não estou ouvindo agora. Boa tarde, Marcelo. Opa, oi, Sheila. Tudo bem? Tudo bom? Marcelo, como é que vai? Eu acho que deve ter havido só uma... Tá todo mundo online, viu? Isso aqui é saúde digital mesmo, viu? Inclusive, é lógico que você nacionalmente, internacionalmente conhecido, mas assim, depois a palestra fica gravada e fica de forma assíncrona na plataforma na Rede Nacional de Pesquisa, né? Ótimo. E o Brasil inteiro vai ter acesso, né, através desse programa do Ministério da Saúde, que é o Telesaúde Brasil Redes. Eu acho que todos devemos conhecer um pouco dessa história. Neilizinha, pronto, você já voltou conosco, né? Parece aquela coisa de estúdio, né? Pode continuar, Sheila. Termine o seu raciocínio, que depois eu falo um pouquinho. Não, eu estava dizendo que eu tive realmente essa vivência e uma das coisas que o professor Marcelo falou aí, que eu tive essa experiência, foi dessa resposta da intubação para o paciente. Isso foi marcante, eu jamais esqueci esse paciente. E ele saiu, saiu Coisa vivo. Boa. Saiu vivo e foi uma coisa marcante. Realmente ninguém estava preparado para essa situação e é só meu testemunho como quem esteve na linha de frente, que realmente... Perfeito. O Elmo, ele possibilitou salvar muitas vidas mesmo. Pode prosseguir, Sheilinha. Obrigado pelo depoimento, Que bom. querido Neile. Muito obrigado. Esses depoimentos sempre me enchem, como eu falei na aula, me enchem de emoção, porque cada vida salva, cada experiência positiva como essa, né, contagiava a gente para seguir adiante, né? Seguir adiante, fazendo o melhor possível. Legal. Com esse nosso projeto aqui, né, do professor Luiz Roberto, a gente está revisitando muitos colegas, né, que são meus antigos professores, né? E é lógico, pela sua trajetória e tudo, mas pela trajetória de vida deles, profissional e pessoal. Mas o Marcelo é diferente. O Marcelo foi o meu ex-residente lá na Unifesp, né? Ele foi meu residente de pneumo de lá. Mas assim, o Marcelo, ele é um desenvolvedor de pessoas, ele é um empreendedor na área da saúde. Eu não gosto desse termo empresário da saúde, eu gosto do empreendedor da área da saúde. O Marcelo já facilitou muito as nossas vidas, não é o primeiro dispositivo. Ele tem uma equipe, um grupo muito bom, ele gosta de inovação, ele está à frente, não sei se vem da mãe ou do pai dele, né? Então, assim, ele está sempre à frente mesmo, mas no sentido não só de monetário e financeiro, mas, assim, de auxiliar as pessoas, de facilitar a vida das pessoas, de fazer com que os alunos aprendam, assim, não só os pneumologistas, mas os residentes que são clínicos, colegas que trabalham em interface. Aí pode falar um pouquinho dos outros produtos, viu, Marcelo? Então, assim, nós estamos aqui chamando você, mas, assim, o bloco é de inovação. Entendi. Então, você fique tranquilo, você pode falar dos outros projetos. Aquilo que eu estou querendo mesmo desafiar você a falar um pouquinho mais, né, do que você tem, mas eu estive do outro lado, né, Marcelo, com o capacete Elmo. Eu estive do lado da educação. Eu estive do lado da educação na escola de saúde pública e lá no Hospital Regional Unimed. E, assim, era uma coisa incrível. A gente fazia de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado. A gente estava lá ensinando as pessoas. Disse, a gente não vai conseguir mais terminar? Por que a gente ensina? As pessoas estão voltando? Aí a gente descobriu que os colegas estavam vindo aprender Elmo, mesmo que não estivesse na enfermaria Covid. Eu achei muito lindo. Disse, não, isso me chamava de professora, né? Não, professora, a gente quer conhecer o Elmo. Mas você não vai trabalhar com o Elmo agora, nesse momento. Não, professora, mas nós queremos enfermeiros, médicos, residentes.
os colegas, então assim, todos. E então a gente começou a se perguntar, porque eu via a parte da escola, trazia a parte da escola e a gente nucleava lá como ponto focal a minha equipe lá do Centro de Estudos, o Hospital Regional Unimed. Aí eu comecei a questionar mesmo, por que que só a UTI tem que fazer isso? Nós temos que encaminhar para a enfermaria. Mas aí a gente foi discutindo com os colegas, o Marcelo sempre passava lá, o grupo dele também passava de pesquisadores, passava lá, levamos para a enfermaria. Quando chegou na enfermaria, chegou um paciente no hospital de campanha da Unimed. Eu vim porque aqui esse hospital usa Elmo. Eu disse, gente, então vamos levar o Elmo para o hospital de campanha. Mas, Sheila, vamos, pergunte aí para o Marcelo, pergunte tudo. Enquanto eu estiver aqui, nós vamos ensinar as pessoas a usarem o capacete. Eu só preciso de um protocolo para indicar e para eles entenderem e tudo. E lá vai eu também, uma reumatologista metida besta, né, Marcelo? De jeito nenhum. Uma ótima clínica. Né? Então, assim, vamos lá. Me ensine que eu ensino aos outros. Eu repasso isso. Se não tiver ninguém, eu fico. Então, eu leia-se as minhas equipes, né, gente? Então, quando eu falo muito eu não gosto disso, mas assim, quando eu falo eu, não era eu, Sheila, mas a equipezinha do Centro de Estudos, que era multiprofissional. Enfim, é a Débora, né, Marcelo, sempre do nosso lado, lá, né, no Hospital Regional Unimed. Não era o único dispositivo, não era a única tecnologia que a Débora trouxe para nós, mas enfim, né, tudo que ela fazia, a gente juntava as mãos e a gente ia achatando essa curva clínica, e eu acredito que muito do que aconteceu de bom foi porque nós mantivemos as nossas mentes, corações, braços, orações abertos, né, Marcelo? Então, muito obrigada por, assim, eu ter, assim, a pontinha, último da fila, mas eu ter também participado aí dessa história. E eu gostaria que você falasse um pouquinho também dos outros dispositivos, do Xlang, fala para nós, fala assim, dessa inovação, diz para nós assim, o que é não desistir de uma ideia, certo. O que é você fazer uma parceria, você atrás de recrutar uma equipe que sonhe junto com você, fala conosco, porque é essa a história por trás do Elmo, né? Você começou desse jeito. Então, se você quiser, fale do Elmo, mas fale dos seus outros também produtos do seu grupo, tá? E um beijo mais uma vez para você. Neile, você tá linda. Um beijo. Muito bom. Primeiro, agradecer as palavras generosas da Sheila, que é amiga, que é colega médica e entusiasta da área de educação, né? Na escola, na Unimed, aqui na Faculdade de Medicina. Então, Sheila, você está de parabéns também, você, a Neile e o professor Luiz Roberto. Eu acho que o case do Elmo, acho que foi bem colocado aí pelo grupo, ele é um case singular de inovação. Realmente ele traz elementos que mostram qual é um caminho que uma inovação pode seguir. Além do Elmo, eu trabalho com 2 outros produtos que eu gostaria de destacar, que você me deu aqui a oportunidade. Um produto que, aliás, não é um produto, é algo que ainda é protótipo. Eu trabalho com o professor Paulo Cortez, na engenharia de teleinformática, para desenvolver um produto de análise de imagem de pulmão em tomografia. Chama LISA, esse produto. Esse protótipo nunca virou produto. Por quê? Já faz mais de 10 anos que a gente estuda isso, mas ele ficou sempre no contexto acadêmico. Então, ele nunca transbordou para o setor empresarial, para o setor de governo. Então, ele ainda é um protótipo. E a gente espera transformá-lo em produto no futuro. E a razão para ele não ser um produto é muito clara para mim. Ele é nichado dentro da academia. Ele nasceu na academia voltado para teses de mestrado e doutorado. Ele não foi para resolver um problema, não foi desenvolvido para resolver um problema real do dia a dia dos médicos, ou dos pneumologistas, ou dos radiologistas, ou do sistema de saúde. Embora ele tenha potencial para isso. Então, se você quer que uma inovação vire produto, você tem que achar também digamos assim, a dor que o produto vai resolver para o sistema de saúde, para as pessoas em geral. Por isso que o Elmo deu certo, porque ele veio para resolver uma dor que era absurda da sociedade, e essa é a maior motivação para você inovar. Eu tenho o outro produto, já se chama Xlang, esse sim é um produto. É uma plataforma online para ensino
de suporte respiratório através de simulação. Simulação, mas simulação virtual. Inclusive, ele é usado na UFC, no 8º semestre, e também no curso de fisioterapia. É um simulador online. Eu diria que ele é talvez um dos melhores do mundo nessa área. Ele está em inglês e português, ele é internacional. E é uma área que eu já venho trabalhando também há mais de 10 anos. Esse sim virou produto, ele já é comercial, vamos dizer assim, há 10 anos. Quero dizer com isso que eu não sou nada milionário, nem ganhei muito dinheiro com isso, porque, na verdade, esses são produtos disruptivos, muito inovadores, no caso do Xlang, e que ainda está numa fase de assimilação do uso de uma ferramenta muito nova no ensino desse assunto. Mas por que ele virou produto? Porque ele veio para resolver uma dor que é dia a dia do professor, como eu, que sou professor de terapia intensiva e suporte respiratório. Eu precisava de uma ferramenta para ensinar isso para os alunos. Precisava para mim. Então, ele foi desenvolvido primeiro para mim, e depois a gente viu que ficou bacana. Outras pessoas me demandaram, eu queria um também, o outro dizia, eu quero isso, quero copiar, etc. Eu disse, então vamos fazer um online, onde as pessoas possam usar online sem precisar fazer download, etc. E a um custo acessível. E aí foi exatamente o que a gente fez. E conseguimos desenvolver isso com muito custo, com programadores, né? E com equipes multidisciplinares, que essa é outra característica da inovação, é interdisciplinar, na verdade. Então, onde você tem uma interação, por exemplo, de medicina com engenharia, com computação, com gestão, com design e outras áreas para você realmente inovar. Você precisa dessa interdisciplinaridade. Ninguém inova nada sozinho na sua especialidade, na sua área. Isso é praticamente impossível. Tá? E Sheila, eu gosto muito de uma definição um tanto empresarial, mas eu acho que é válido colocar, que eu ouvi muito isso quando estava debatendo o Elmo no Senai, que é o seguinte: para o pessoal da indústria, a inovação é uma ideia que no final se transforma em nota fiscal. Uma ideia nova que se transforma em nota fiscal. Ou seja, ela sai da ideia de alguém que pensou até virar um produto que gera riqueza para a sociedade, gera imposto, gera receita, né? Ela gera um ambiente novo, também econômico para a sociedade. Então, isso é interessante. A gente também não tem que ter essa visão de que a sociedade nossa é assim, ela precisa desses elementos para se sustentar, da área comercial, da área fiscal, da área governamental. Então, a inovação ela deve ser capaz de entrar nesse ecossistema, né? Essa é uma coisa interessante. Então, queria colocar essas coisas e dizer que a gente está agora, eu estou no laboratório da respiração, que é o Respilab, e lá a gente vai montar um ambiente também de continuar as pesquisas com o Elmo. A gente já fazia pesquisa em suporte respiratório, vamos continuar fazendo, só que agora com uma ênfase maior na ampliação dos estudos com o Elmo e acessórios que a gente pretende continuar inovando, desenvolvendo e aplicando ao sistema, né? Ao sistema de saúde, né? Então, essa é a ideia. Neilizinha, só antes de você finalizar, eu sei que está todo mundo meio aperreado já de tempo, né? A gente está com o Marcelo aqui, graças a Deus, teve o nosso convite aqui aceito por ele, né? Que coisa mais boa, né? Mas, assim, quando eu digo que ele é um desenvolvedor mesmo, é um cara que está à frente, né? Assim, do seu tempo, acho que coisa boa que venham mais, né, colegas como você, como o professor Dorico, o professor Luiz Roberto, que acreditam em alguma coisa e caminham arduamente, porque a gente sabe que, assim, hoje em dia é glamour, não, nunca foi glamour, né, Marcelo? A gente sabe disso, né? A gente acreditar em alguma coisa e influenciar as pessoas, influenciar do ponto de vista positivo, enfim, para que elas deem o seu melhor, enfim, um grande líder, o Marcelo é um grande líder, ele trouxe um patamar para a escola que a gente nunca nem sonhava nisso. Eu estava 2 anos antes da escola, antes dele chegar, que foi ICT. E assim, amanhã não, na quinta-feira a gente vai ter o grupo do Felicilab aqui, do Iraporã. É assim, legal. Que você pescou lá da CESA, trouxe para a escola, para ver se abria essa cabeça de que nós podemos, sim, todos nós podemos ser inovadores. Ele trouxe produtos que são inéditos, mas Marcelo sabe que inovação é para facilitar a vida das pessoas, é um jeito novo, às vezes, de fazer algo velho, dar mais certo, mais economicamente, mais fluidamente, mas contanto que repercuta positivamente na vida das pessoas, da sociedade, enfim. Então, assim,
assim, minha admiração e um beijo no coração. Nelizinha, um beijo para você, minha querida. Fique com Deus, vocês todos. Marcelo, você vai ter que me aguentar até o fim da vida. Porque se eu estava na Unimed, catei você. Aí estou aqui, catei você. Se for para outro canto, eu vou catar de novo. Então, assim, só se você se esconder embaixo do chão e não deixar rastro. Não, eu tô achando ótimo. Um beijo, gente. Beijo também, tô achando ótimo. Só parabenizar toda essa força-tarefa, a equipe do professor Marcelo, agradecer a todos que nos acompanharam aqui, né, até esse momento. A professora Sheila já falou que na próxima quinta-feira, então, nós vamos ter um pouco mais sobre comunicação e tecnologia da informação, que é do movimento Felicilab, né, vamos manter esse ciclo de inovação e porque vocês possam estar presentes, assim, às 12 horas na quinta-feira. A gente tem muito orgulho e tem aprendido muito com o professor Marcelo e com todas as outras pessoas que têm tido a oportunidade de uma forma tão solícita, como a Sheila pôde falar, o professor Marcelo atendeu prontamente, né, ao nosso chamado. Eu sei que todos somos ocupados, mas a gente vê aí o compromisso realmente pessoal dele com o ensino e aprendizagem. Muito obrigada pela sua disposição, pela sua excelente apresentação e pelo trabalho que vem desenvolvendo, né? Meus parabéns, muito obrigada a todos e estão convidados a estarem com a gente na próxima quinta-feira. Obrigada, professor Marcelo. Obrigado, Neila, obrigado a toda a equipe de suporte aí do NUTEDES, obrigado ao professor Luiz Roberto novamente, a Sheila. Sucesso aí. Um abraço e até quinta-feira.